Dando sequência ao vídeo anterior desta série, vou continuar a desenvolver a nossa aplicação Agenda Telefónica. É o projeto número 2 desta aprendizagem em C# e vamos então continuar com o desenvolvimento da nossa aplicação. No vídeo anterior estivemos então a criar aqui já um conjunto de interações e formulários da nossa aplicação. Neste caso criámos um menu inicial com 3 teclas, um espaço aqui embaixo para aparecer a versão da nossa aplicação. Já introduzimos aqui o código para o evento sair, neste caso permite-nos sair ou não da aplicação, e já criámos também aqui o procedimento para abrir um outro formulário. Neste novo formulário apenas inserimos aqui os elementos com os controlos e demos-lhes os respectivos nomes. E neste caso concreto, neste vídeo, vamos então introduzir as principais funcionalidades deste quadro. Ora, para isso então vamos sair aqui da aplicação e vamos regressar ao ambiente de desenvolvimento. Antes de avançar com aqui a construção dos aspectos funcionais deste quadro, eu vou ter que criar algumas estruturas que vão, de certa forma, suportar as funcionalidades deste mesmo quadro. Uma das principais estruturas que eu vou criar é uma classe que vai permitir guardar o nome e o contacto telefónico, o número do celular, de cada um dos registros. Isto porquê? Eu vou aqui na minha classe geral, que é uma classe do tipo estática, eu vou criar aqui a estrutura em termos de lista genérica, a estrutura de todos os meus contactos. E então, neste caso, eu vou colocar apenas um comentário aqui, lista de contactos. Okay? Não vou ainda criar a minha lista, que será do tipo list qualquer coisa, porque este qualquer coisa que eu aqui vou colocar dentro não é um tipo string, não é um tipo int, mas sim vai ser um tipo contacto, ou qualquer coisa deste género. E então, para isso, reparem o que é que eu vou fazer. Vou criar aqui uma classe, vamos aqui a head class, e vou-lhe chamar CL contacto. Okay? E nesta classe CL contacto, que eu vou colocar aqui como sendo público, ou public, não será necessário, mas eu vou colocar assim, eu vou definir apenas duas propriedades. Neste caso vou definir dois campos diretos, ou duas propriedades diretas, que são definidas da seguinte forma. Public, string, nome, abrir e fechar parênteses, e vou colocar um getter e um setter. Okay? Depois vou colocar aqui public, string, e eu vou utilizar string, não vou utilizar números por ser um número de telefone, vou colocar uma string também, e vou colocar aqui número. Okay? O facto de estarmos a utilizar um número telefónico não quer dizer que ele não possa ser gravado num ficheiro de texto. E, neste caso, como sendo um texto. É muito mais simples nós utilizarmos este tipo de identificação, porque quando estivermos a carregar os dados do ficheiro de texto, a conversão não vai ser necessária. Se eu tivesse aqui um valor inteiro, ou longo, ou double, etc., eu iria ter que fazer conversões de um lado para o outro. Neste caso não será necessário e, portanto, todos os registros vão ter sempre um nome e um número do tipo string. Ora, o que é que vai acontecer agora neste caso em concreto? Eu tenho então a minha classe criada, eu vou criar aqui uma lista tipificada dos meus contactos. Então vou definir da seguinte forma. List vai ser o tipo de... neste caso, o tipo de registro, coleção que eu vou utilizar, list do tipo que CL contacto. E agora vou colocar aqui em letras maiúsculas, porque é um objeto significativo, lista contactos. Ok? E esta lista de contactos vai então ser uma lista que vai estar acessível a todos os quadros da nossa aplicação. E por conseguinte, por isso mesmo, ela está a apresentar aqui um erro. Porquê? Porque eu tenho que definir o seu Access Modifier, que neste caso é do tipo Public Static List CL Contacto. Ok? Então eu tenho aqui uma lista de contactos que eu terei que construir a partir de um ficheiro de texto. Ora, esse ficheiro de texto não existe ainda. Neste caso, não existe quando a minha aplicação é criada. Então, por conseguinte, o que é que vai acontecer? Eu vou criar aqui um método que vai ser public static void e que vai fazer simplesmente o seguinte. Constrói lista contactos.
ok? Este método vai servir exatamente para quê? Quando eu chamar a execução deste método, ele vai criar a lista de contactos. Ora, eu tenho aqui um pequeno problema, é que eu coloquei este método fora do local que deveria, que neste caso é aqui no seu interior, porque este método pertence a esta classe e não fora dela. Agora sim, vamos aqui criar este método, que é um método para carregamento da lista de contactos. Ora, o que é que vai acontecer aqui quando este método é chamado? Ele vai ser chamado quando a nossa aplicação é aberta. E quando ela é aberta, ela vai carregar a partir de um ficheiro. Se ele existir, vai carregar a partir desse ficheiro os contactos que lá estão. Ora, onde é que nós vamos guardar este ficheiro? É a primeira decisão que nós vamos ter que tomar. Neste caso concreto, para acedermos a uma pasta que é de acesso público, vamos guardar o ficheiro na pasta dos documentos, ok? Na pasta dos documentos ele vai ficar aqui guardado como sendo lista de contactos.txt, por exemplo. Ora, então vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar aqui using system.inout para podermos ter acesso às funcionalidades de leitura de ficheiros e de verificação da existência de ficheiros, etc. Ora, em primeiro lugar, o que é que nós vamos aqui fazer? Vamos verificar se o ficheiro existe. Então, como é que nós vamos fazer isto? Vamos fazer simplesmente desta seguinte forma. If file.exists. E qual é o ficheiro que nós pretendemos obter? Bom, agora vamos fazer aqui um encadeamento complexo, que é o ficheiro que existe na pasta dos meus documentos. Ora, como é que eu sei qual é a pasta dos meus documentos? Sei através desta classe environment.getFolderPath, ir buscar o caminho da nossa folder, da nossa pasta. Qual folder? O environment.specialFolder.myDocuments. E neste caso concreto estou então a ir buscar o caminho completo da minha pasta dos documentos. Mas, mais, e agora vou dar aqui o nome do ficheiro. Ora, neste caso, por exemplo, ficheiro contactos.txt. Ok? Complexo? Sim, de facto está complexo. Ora, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte. Eu vou aqui criar então este espaço de bloco e, como podem observar, este texto ficou demasiado longo para podermos ler. Eu basicamente estou a perguntar se o ficheiro existe na pasta meus documentos e com o nome ficheiro contactos.txt. Ora, eu posso aqui desdobrar isto da seguinte forma. String pasta documentos é igual a quê? A environment get special folder, neste caso. Okay? Depois, a seguir, posso colocar string nome ficheiro. Vai ser igual a quê? À pasta documentos mais este valor que aqui está. Okay? E, por conseguinte, agora, o que eu posso fazer aqui simplesmente dentro desta parte do código é eliminar tudo isto que aqui está e utilizar simplesmente nome ficheiro. Isto significa que, ok, isto depois está aqui o bloco. Ora, significa aqui, ele está aqui com o getFolderPath, eu vou ainda reduzir, claro que há aqui um erro. Portanto, neste caso concreto, o que é que aqui temos? Temos aqui a criação, ou pelo menos a determinação de qual é o caminho da pasta meus documentos, que é uma instrução relativamente longa, e por conseguinte eu coloquei aqui para atribuição uma variável do tipo string. Temos depois uma outra string que vai ser criada a partir de uma concatenação, isto é, vai buscar os valores de pasta documentos, que é o valor que aqui está, e vai acrescentar-lhe o nome do ficheiro. Eu tive que colocar aqui este hat atrás para que possa colocar aqui esta barra. Caso contrário, poderia fazê-lo também se eu colocar aqui duas barras seguidas. Ok? Mas eu gosto mais de utilizar aqui o hat. É uma questão de preferência pessoal. Ora, a seguir eu vou apenas verificar se o ficheiro existe. Qual ficheiro? Este ficheiro que aqui está. Que não é nada mais, nada menos que tudo isto que aqui está, mais este valor que aqui está também. É que a seguir, eu quando for a criar ou a gravar o ficheiro, posso utilizar este tipo de identificação, posso até vir aqui copiar. Ora, se o ficheiro não existe, então vamos ter um problema. Isto é, tem que criar o ficheiro. Ok?
ok? E tem que criar o ficheiro no caso dele não existir. Ou então podemos simplesmente não criar o ficheiro, mas o ideal é, se calhar, é criarmos o ficheiro. Vamos deixar ficar aqui uma incógnita. Caso contrário, o que é que ele vai fazer? De facto, o ficheiro existe, então ele vai abrir esse ficheiro. Ora, nós já temos aqui o nome do ficheiro definido, então neste caso vamos fazer stream reader file, ou vamos colocar ficheiro, vai ser igual a new stream reader, e qual é o caminho do nosso ficheiro? É este nome de ficheiro que ali está, nome ficheiro, correto? A seguir, o que é que nós vamos ter que definir? O encoding, encoding.default. E temos o nosso ficheiro aberto, o ficheiro que vai conter então guardados os contactos com o nome e o contacto da pessoa. Aqui vamos fazer ficheiro .dispose para atirar o ficheiro fora, e é aqui no interior que nós vamos fazer o quê? Carregar todos os contactos do ficheiro. Ok? Ora, como é que nós vamos carregar estes contactos? Bom, no caso concreto nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos percorrer todos os registros que estão no ficheiro, e para cada registro nós vamos ter que ter duas linhas. Uma linha contém o nome da pessoa, a outra contém o tal número. Então, nesta circunstância, o que eu vou fazer é o seguinte. While ficheiro.endOfStream, isto é, enquanto não for verdadeiro o facto de termos chegado ao fim do ficheiro, o que ele vai fazer é o seguinte. Carrega nome e depois carrega número. Ok? Então, o carrega nome vai ser simplesmente o seguinte. String nome é igual a ficheiro.readline. E o carrega número vai ser exatamente a mesma coisa. String número é igual a ficheiro.readline. Ok? Ora, o que é que acontece aqui então? Estamos a carregar a partir do ficheiro os dados que pretendemos. Sabemos que o ficheiro ainda não existe, ok? Muito bem. Então o que nós vamos agora fazer é simplesmente o seguinte, e é aqui que está o segredo para a construção da nossa tal lista de contactos. Ela não tem qualquer tipo de contacto, então o que é que nós vamos fazer? Quando abrimos o nosso ficheiro, sabemos que vamos carregar dados a partir dele. E neste caso, então, nós vamos criar aqui vamos iniciar a nossa lista. Então, para isso, vamos lhes dizer o seguinte. Lista contactos é igual a new list de contactos. Okay? Nós aqui dissemos que íamos utilizar um objeto destes, mas não o iniciamos. Então, iniciamos-lo aqui. Okay? Lista contactos é igual a new list contacto. Ora, o que nós vamos agora fazer aqui é adicionar à lista de contactos o contacto carregado. Nós carregamos aqui um contacto que foi passar para o nome a linha que lá está no ficheiro e passar para o número a linha imediatamente a seguir. O que nós vamos fazer a seguir com esses dois valores é acrescentá-lo à nossa lista de contactos. Então, neste caso, nós vamos fazer o seguinte. CL contacto novo, neste caso é um novo contacto, vai ser igual a new CL contacto. E agora eu tenho aqui duas formas de utilizar esta nossa classe dos contactos. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, novo contacto, ponto, e agora reparem, nome vai ser igual aqui a nome, que é o valor que ali está, correto? Novo contacto, ponto, número, vai ser igual a número. E aqui está, então, o segredo de eu ter definido na minha classe dois valores do tipo string. Não vou precisar de estar aqui a converter valores, apesar de eu saber que os números de celular ou de telemóvel ou de smartphone, ou como queiram chamar, são algarismos, é um conjunto de algarismos. Não, é mais fácil colocarmos desta forma e depois até para pesquisarmos, ok? Ora, o que é que vai acontecer então depois de eu definir aqui este novo objeto, que é um novo contacto? Eu vou adicionar este novo contacto à minha lista de contactos, porque ela é do tipo é um tipo de lista que absorve esse tipo de classes, esse tipo de objetos. Então, para isso, eu vou colocar aqui lista contactos.head e reparem o que é que ela nos vai pedir. O que é que nós podemos acrescentar? Um item do tipo CL contacto, que foi o que nós criámos aqui. Então, aqui dentro vamos colocar novo contacto. E significa isto que, por cada volta que o meu ciclo faz,
O que vai acontecer é que quando ele lê as duas primeiras linhas, cria um objeto com os dados da pessoa e adiciona à lista. A seguir volta a ler, carrega mais dois nomes, ou neste caso mais um nome e um número, cria um novo contacto e adiciona à lista. E a nossa lista vai crescendo. Ok? Ora, o grande problema que aqui se coloca agora é o seguinte, é que nós temos aqui um método estático, não precisa de ser instanciada esta classe geral para que o método possa ser executado, mas temos que encontrar um local apropriado para o carregar. Ora, onde é que podemos fazer este carregamento do nosso método, neste caso? Ora, então eu vou aqui colocar apenas os quadros novamente visíveis, para depois abrir aqui o meu menu. E quando eu vou abrir aqui o meu menu, eu posso, ou aqui no Event Load, ou logo aqui assim, fazer o seguinte. Vou colocar aqui, carrega os contactos. E então eu vou chamar simplesmente cl geral, ponto, e agora cá está, constrói lista de contactos, ok? E, portanto, se ele vai construir a lista de contactos, quando o código for executado, quando a minha aplicação for executada, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou pressionar aqui F9 para colocar ali um point break, um break, para interromper a execução da minha aplicação. E reparem que, mesmo antes de ser apresentado o menu, a minha aplicação para. Para porquê? Porque vai, F11, vai tentar, okay, vamos aqui pressionar F11, vai tentar carregar os dados da minha lista. E só depois de os carregar é que o meu menu vai ser apresentado. Eu agora vou parar porque de facto pode acontecer aqui algum erro neste momento vai acontecer o quê? Não vai carregar rigorosamente nada. Reparem, não vai acontecer aqui qualquer espécie de erro. Eu vou tirar daqui este break e vou clicar em continuar e cá está, tudo a ser apresentado, mas não tenho qualquer registro carregado. Porquê? Porque o ficheiro simplesmente não existe e mesmo não existindo, ele não está a ser criado aqui, ok? Se o ficheiro não está a ser criado, eu das duas uma. Ou posso criá-lo, ou posso simplesmente ignorar isto, e neste caso não tenho qualquer registro. Vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos ignorar por completo esta parte que eu aqui tinha escrito, porque ela não faz sentido. Eu vou criar o ficheiro a partir do momento em que eu criar ou tentar inserir o primeiro registro na minha lista. Então, nesta circunstância, o que acontece aqui é uma coisa muito simples. Eu estou a dizer ao meu sistema que, ao tentar construir a lista de contactos, se de facto o ficheiro existe, e neste caso vou ter que substituir aqui, se file exists, então ele vai executar este bloco de código. Caso contrário, não executa rigorosamente nada e neste caso concreto a minha lista de contactos vai ficar vazia. No entanto, eu vou ter aqui um pequeno pormenor, que é o seguinte. Imaginem que eu quero interromper aqui o meu código e tentar perceber aqui dentro do meu formulário como é que a minha lista de contactos está preenchida. E neste caso eu vou colocar aqui, por exemplo, int v igual a 0, ou então poderia aqui, vamos aqui criar o quê? Vamos aqui criar uma outra circunstância. Bom, já vamos ver. Vamos aqui já criar um método para inserir os dados na nossa lista. Okay? Querem ver? Eu vou aqui fechar todos estes campos, se calhar vou fazer aqui, fechar o nosso menu, fechar a classe geral, e o que vai acontecer é o seguinte, quando eu entro aqui no meu quadro para inserir os dados, eu vou querer que esta lista seja construída, isto é, apresentar aqui todos os registros que aqui estão. Em cada uma das linhas vai aparecer o nome e depois, entre parênteses, o número de telefone da pessoa indicada. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um método privado, private, void, constrói lista, ok, para não fazer confusão ali com constrói lista de contactos. Portanto, adiciona à lista de contactos os contactos registados, ok? Então, neste caso, vamos fazer o seguinte, lista contactos.items.clear, ok? Para eles ficarem limpos, para a lista ficar completamente limpa, é uma espécie de redundância, porque a lista fica sempre limpa quando entramos neste quadro, mas agora o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar esta lista de contactos para ir buscar todos os dados que ela contém.
Ora, neste caso concreto, o que nós vamos fazer é uma iteração. Isto é, um ciclo que vai percorrer todos os contactos que existem na lista. E já vamos ver porque é que ela vai dar um erro. Então, neste caso, eu vou fazer o seguinte. For each. E por cada elemento daquela lista. Ora, aquela lista contém elementos de que tipo? Do tipo CL contacto. Por cada contacto na lista que existe em CL geral ponto lista de contactos, o que é que ele vai fazer? Vai acrescentar à nossa lista de contactos aqui, esta list box, o contacto pretendido. Então, neste caso, eu vou fazer o seguinte. Lista contactos ponto items ponto head e vai adicionar o quê? Contacto ponto nome, okay, que é este contacto de cada ciclo que é percorrido, mais, vamos abrir aqui um parênteses para acrescentar aqui o número, mais contacto, contacto ponto número e mais fechar ali, ok? Complexo? Eventualmente sim. Mas o que vai acontecer então? Por cada elemento que estiver inserido na nossa lista de contactos, ele vai fazer uma iteração, vai percorrer várias vezes este ciclo e por cada vez que percorre vai adicionar os dois elementos de cada um dos contactos. O nome, seguido, vamos colocar aqui um espaço, seguido então aqui de um parênteses, entre parênteses vai colocar o número da pessoa. Ora, qual vai ser então aqui o problema? É que quando aqui chegarmos, a nossa lista vai dar um erro porque é nula. Vamos verificar se é isso que acontece. Vamos aqui executar. Cá está, tudo a funcionar. Não sabemos se foram carregados dados ou não, mas quando eu clicar aqui, ok, não apareceu nenhum erro e não apareceu nenhum erro por uma circunstância específica. Reparem, é que eu ainda não chamei a execução deste método constrói lista. Vou chamá-lo aqui no evento load, ou então posso chamá-lo aqui no construtor também, constrói lista. E agora é que isto vai dar barraca. Reparem, puff, e fez choque a pique. Isto é, temos aqui um problema, é que este objeto não está instanciado. E porquê? Por uma razão simples, é que se nós voltarmos aqui à nossa classe geral, onde estamos a carregar a lista de contactos, reparem que a lista de contactos só passa a ser um objeto definitivamente definido se de facto o fecheiro existir. Ora, como o fecheiro não existe, esta lista de contactos acaba por ficar nula porque está aqui apenas indicada que vai existir. De facto, ela está indicada como irá existir, mas não é criada de facto. Então o que eu vou fazer? Vou copiar daqui e vou criar a lista vazia aqui fora. Independentemente de existir ou não o fecheiro, a lista vai ser criada, não é? Cria a lista vazia. Ora, o que vai acontecer é que agora já não vai gerar aquele erro, mas também não vai apresentar qualquer valor, porque de facto não existe nenhum valor registado na nossa lista. Mas vamos fazer aqui uma pequena experiência muito simples. Vamos abrir aqui a nossa pasta e nos documentos nós vamos criar aqui diretamente este ficheiro, só para testar antes de terminarmos este vídeo. Porque depois no vídeo próximo vamos começar a inserir dados no nosso ficheiro. E esses dados vão ser inseridos, obviamente, aqui a partir da nossa aplicação. Ora, eu vou então criar aqui este ficheiro underscore contactos text e vou abri-lo no bloco de notas e vou colocar aqui João, vou escrever sem acentos, porque às vezes o método de codificação é diferente. Então vou escrever aqui João Ribeiro e vou escrever um número qualquer. 2, 3, 2, 7, 8, ok. Certo? E vou fazer save. Reparem o que é que vai acontecer se eu agora executar a minha aplicação e se tudo correr corretamente. Cá está João Ribeiro e o meu número de celular, que não é este, está aqui apresentado e, portanto, está carregado a partir do fecheiro. Significa isto que a minha lista já tem pelo menos um registro. Se eu adicionar aqui mais um conjunto de duas linhas, neste caso Carlos Miguel, e aqui mais um número qualquer, se eu fizer save,
o que vai acontecer é que vamos ter então já duas linhas com contactos, ok? Há aqui um aspecto que vamos já resolver antes do fim deste vídeo, que é a questão dos registros continuarem a zero. Nós já temos dois, porque que aparece a zero? Bom, temos que fazer o seguinte, quando a lista é criada, e neste caso é criada aqui, quando executamos aqui este quadro, ela constrói aqui a lista, cá está, constrói a lista, faz a construção da lista e agora vai aqui atualizar o número de registros. Label número de registros, ponto text, é igual a registros, e a registros vai ser calculado a partir de quê? Lista contactos, ponto, count, length, como é que vamos fazer? Ponto items, ponto count, ok? E, neste caso concreto, o items.count vai contar quantas linhas existem na nossa lista. Poderíamos também fazer o mesmo com lista contactos.length e iríamos ter o mesmo número de valores, ou o ponto .count, por exemplo. Mas desta forma já vamos ter aqui, então, o número de registros atualizado. No próximo vídeo vamos continuar a desenvolver esta nossa aplicação. Eu espero que esteja a ser possível acompanharem o desenvolvimento de todos estes dados. Eu reconheço que nesta fase é necessário já ter alguma prática para conseguir ir interpretando rapidamente todos os passos que eu estou a fazer, mas esse é um desafio que eu deixo também a todos os espectadores destes vídeos. No próximo vídeo voltaremos então à carga com a nossa aplicação de agenda telefónica.